Olá pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Ravi Shankar, sou professor de oboé e música de câmara da Universidade Federal da Paraíba. Nessa videoaula abordaremos a importância da escuta na formação da concepção musical e interpretativa. Mas vamos pensar um pouco. Escutar música para quê? Primeiramente, eu acredito que todos nós, como somos super apaixonados por música, adoramos escutá-la naturalmente, não é verdade? Mas geralmente não temos a menor ideia de quanto essa escuta é importante para o nosso desenvolvimento musical e humano. Pense comigo, a todo instante em nossas vidas estamos fazendo escolhas. Agora mesmo você está escolhendo assistir essa videoaula, mas pode a qualquer momento deixar de assistir e fazer outra atividade. Eu espero que não. Como fazer palheta, assistir um filme ou não fazer nada. Nossas escolhas se baseiam em nossas referências, valores, crenças, ou seja, em nossa concepção do que achamos bom ou ruim, do que queremos ou não queremos. E do mesmo modo, será na nossa vida musical. Nossa concepção musical e interpretativa irá nos conduzir em nossa jornada oboística, influenciando nossas decisões, por exemplo, de onde estudar, que tipo de raspado de palheta utilizar, que instrumento eu vou comprar, que som eu gosto, que som eu não gosto, e a maneira que eu quero ou não tocar uma obra. Assim, um dos aspectos fundamentais para o desenvolvimento musical é aprender a ouvir e aprender a se ouvir, pois através desse processo iremos desenvolvendo continuamente nossa concepção musical e interpretativa. Isso quer dizer que a ampliação da nossa percepção musical, através dela nós desenvolvemos a nossa sensibilidade para captar as nuances existentes nos diferentes estilos musicais, as diferentes concepções sonoras de oboé, as sutilezas realizadas por outros intérpretes, ao manipular elementos musicais para a construção de diferentes interpretações de uma mesma obra. Além disso, escutar música é muito importante para conhecermos repertórios, tanto para o oboé quanto para outros instrumentos e outras formações instrumentais. É fundamental também para expandirmos nossa cultura geral, através de músicas de diferentes partes do planeta, diferentes estilos, diferentes propostas estéticas. Elas nos proporcionam um enriquecimento enorme no nosso vocabulário musical. A escuta contribui ainda para nos atualizarmos em relação às transformações estéticas e interpretativas no nosso e em outros contextos musicais. Durante nossa formação, o oboísta desenvolve uma série de habilidades que envolvem desde o manuseio de inúmeras ferramentas utilizadas para a produção da palheta, até a adequação da palheta às necessidades específicas dos diferentes contextos musicais em que está inserido, passando inevitavelmente pela construção e sedimentação de um estilo de raspado e de tocar que estará ligado diretamente à sua cultura sonora. No Brasil, os estilos de raspagem de palheta que foram mais difundidos foram o americano e o alemão. E apesar da distribuição dos raspados nas orquestras brasileiras ser bastante equilibrado, a cultura sonora que predomina no Brasil é a alemã ou europeia. Mas por que estamos falando disso? Porque a influência do contexto musical é importante e direciona nossas concepções de sonoridade, por exemplo. O timbre de um determinado oboísta pode ser percebido como claro e brilhante, estridente, em um determinado cenário, e ser percebido de maneira oposta em outro lugar. Aí está um dos desafios, desenvolver recursos técnicos e musicais que nos permitam uma adaptação aos diferentes contextos musicais, inclusive às demandas expressivas de cada repertório. Dificilmente uma mesma palheta será adequada para interpretar, por exemplo, uma sonata barroca, as romances do Schumann, a sequência do Berio, um chorinho e uma sinfonia de Mahler.
É bem provável que tenhamos que selecionar dentre nossas boas palhetas as palhetas que apresentam características mais adequadas para utilizarmos em cada contexto. Assim, ao longo de todas as videoaulas, eu ressaltei sempre a necessidade de desenvolvermos um estudo autorregulado, ou seja, onde você consegue fazer suas próprias correções e melhorar progressivamente. E para isso, a percepção de si mesmo, antes, durante e depois da performance musical, são super importantes. Exercite diariamente sua escuta para se perceber e ajustar a sua realização musical à sua concepção interpretativa. Na construção de uma interpretação, a escuta da gravação da obra é uma etapa importante. Sempre que possível, deixe para realizá-la depois que você já deu uma boa lida na partitura, já cantou, criou sua concepção, experimentou com o oboé. Daí então, busque algumas gravações e se lance nesse universo novo, que será a concepção musical e interpretativa de outra pessoa. Para isso, devemos pensar um pouco também como escutar. Podemos e devemos escutar música para o nosso deleite. Isso certamente manterá acesa a nossa paixão pela arte que tanto amamos. Mas a escuta, ela é importante para o nosso desenvolvimento. Então procure escutar de maneira ativa, buscando perceber o maior número de nuances possíveis. Quais são as características do som que eu estou escutando? Como foi realizado o fraseado? O intérprete fez um rubato, um acelerando? Que tipo de articulação ele está fazendo? Escute, acompanhando com a partitura, observe a sua parte e a de todas as vozes que compõem a obra. Isso certamente lhe trará uma compreensão muito maior da obra, contribuindo diretamente para as suas escolhas interpretativas. Mesmo que você não esteja em uma cidade onde haja sempre acesso a concertos, recitais, com instrumentos e repertórios variados, atualmente, com os recursos tecnológicos, temos acesso a inúmeras performances de artistas e grupos musicais tocando os repertórios mais variados. Então, não temos desculpa. Seja curioso, escute muita música. Conheça, no mínimo, o repertório onde o oboé atua. Agora, o máximo dependerá de você. Aproveite essa oportunidade de termos tantas gravações à disposição. Uma prática interessante é escutar a obra que estamos tocando em outros instrumentos. Isso pode nos trazer uma perspectiva interpretativa bem diferente e enriquecedora. Por exemplo, se você estiver estudando as romances da Clara Schumann, escute a obra sendo interpretada no violino. Elas foram escritas para esse instrumento. Escute também gravações com instrumentos de época. Isso pode contribuir para a construção da nossa concepção do repertório barroco, por exemplo. Enfim, escute músicas que estimulem a sua criatividade, ou seja, saia da rotina, do lugar comum, da sua zona de conforto. Como diz o professor Abel de Moraes, transgrida musicalmente. Essa atitude te apresentará um mundo novo, cheio de possibilidades. E lembre-se, escute a si mesmo. Amplie sua percepção de si e do mundo para lograr concepções interpretativas mais autênticas e performances mais felizes. Um abraço a todos e todas e até a nossa próxima videoaula.